Deus tem uma palavra para você nesse momento. Eu queria convidar você a abrir as vossas Bíblias no livro de Deuteronômio, capítulo 31, versículo 6. Deuteronômio, capítulo 31, verso 6. Diz assim: Esforçai-vos e animai-vos, não temais e nem vos espanteis diante deles, porque o Senhor vosso Deus é o que vai convosco, não vos deixará nem vos desamparará. Tem uma versão no hebraico que ela é mais expandida, que diz assim: sejam fortes, sejam corajosos, não se deixem intimidar, nem se preocupem com aquelas nações, porque o Eterno, o seu Deus, está a passos largos à frente de vocês. Ele está no meio de vocês, não os deixará, nem os abandonará. Essa versão do hebraico ela é mais expandida. E Deus, ele, em todo momento, no momento de tempestade, no momento de adversidade, Ele nunca fala para o teu povo parar, Ele nunca fala para o teu povo desanimar, Ele nunca fala para o teu povo desistir. Não. Deus sempre fala assim: eu estou convosco, eu venci as aflições, tem de bom ânimo, sejam fortes, sejam corajosos, não desanimem, não parem. Em todo momento, Deus sempre vai te dar coragem e vai nos dar coragem. Esse texto de Deuteronômio não é diferente. Ele vai tirar 3 lições para nós nesse texto. A primeira lição que ele vai tirar, que nós podemos tirar, é: sejam fortes, sejam corajosos. Deus está falando para você, para mim, sermos fortes e corajosos. Não é para mim poder desanimar, não é para mim poder parar, não é para mim poder sim fraquejar, não. É para a gente ser forte, é para a gente ser corajoso. Deus, ele nunca vai contar com medroso, não. Em todo tempo, Ele vai contar com pessoas corajosas, com pessoas ousadas. Você quer ver uma coisa? Quando os discípulos estavam no meio da tempestade, Jesus estava dormindo no barco. E eles vão acordar o Mestre, eles vão acordar Jesus, e Jesus manda a tempestade se acalmar. Quando nós colocamos Jesus no barco, tudo vai bem. Quando nós colocamos Jesus ao nosso lado, tudo vai bem. Quando nós colocamos Jesus do nosso lado, tudo vai bem. Nada vai mal quando Jesus está no barco. Deus, Ele não perdeu o controle de nada. Deus, Ele não perdeu o controle de nada. Ele está no controle de tudo. E a vacina, essa pandemia está acabando. As vacinas já estão chegando. Essa semana chegou de São Paulo mais de 84 mil doses de vacinas para poder vacinar pessoas. Já começaram a vacinar idosos acima de 70 anos. Isso é esperança, isso é algo novo para mim, é algo bom para mim e para você. Deus está no controle e Deus fala assim: seja forte, seja corajoso. A segunda coisa que nós podemos tirar nesse texto de Deuteronômio é não se preocupar com as coisas que estão acontecendo. A primeira, ele fala assim: seja forte, seja corajoso. A segunda coisa, não se preocupe. Quando nós se preocupamos, quando nós não colocamos Jesus no barco, tudo vai mal. Tudo anda para trás. Nos faz desanimar, nos faz parar, nos faz não querer sair de casa, nos bate um desânimo. Agora, quando nós colocamos Jesus no barco, Jesus nos encoraja. Jesus vai falar assim: não se preocupem. A gente não precisa se preocupar,
Porque Deus está a passos largos à nossa frente. Deus, ele não está a um passo. Deus não está a 2 passos. Deus não está com uma mão na frente. Não. Deus está a passos largos. Deus está muito além daquilo que eu e você possamos imaginar. Deus está muito mais além daquilo que nós possamos pensarmos, do que nós pensamos, do que nós imaginamos. Deus está muito mais além, Deus está muito mais à frente do que vai acontecer comigo e com você. Mas uma coisa eu tenho certeza disso, é coisa boa chegando, é coisa nova chegando para mim, para você, é coisa boa chegando para o estado do Espírito Santo, para o município da Serra, para o Brasil todo. É coisa boa chegando. Nós não precisamos se preocupar com o que vai acontecer. Nós só precisamos se preocupar em colocar Jesus no barco. Nós só precisamos se preocupar em colocar Jesus na frente das nossas coisas, na frente dos nossos projetos, na frente dos nossos sonhos, ainda que as coisas vão ao contrário do que nós imaginamos. Mas Jesus está a passos largos à nossa frente. Jesus está à frente de tudo. Jesus está à frente de tudo. Eu e você não precisamos se preocupar. Eu e você não precisamos se intimidar. Eu e você não precisamos paralisar. Não, não é momento da igreja parar. Não é o momento do povo de Deus retroceder. Nós temos que fazer igual Neemias. Neemias, ainda que ele viu os muros tudo destruído, ele viu que os muros não tinham mais jeito, mas ele não parou, ele não cessou, pelo contrário, ele continuou a construir o muro. E o final da história você sabe, os muros foram levantados, os muros foram reconstruídos, e Deus está falando para mim e para você nesta noite, não paralisar, continua nos projetos que Deus tem para você, continua nos sonhos que Deus tem para você, porque o ano de 2021, meu querido, o ano de 2021, minha querida, vai ser o melhor ano da minha e da tua vida. Você pode dizer um glória a Deus? Você pode dizer um amém, que você que está na tua casa, vendo essa live, compartilha essa live. Deus está falando comigo, está falando com você, que não é tempo de paralisarmos, é tempo de continuarmos, é tempo de avançarmos, porque tem coisa boa chegando para mim e para você. A terceira coisa que nós podemos tirar desse texto é que Ele está no meio de nós. Ele está no meio da tempestade. Ele não sai do meio da tempestade, não. Pelo contrário, Ele continua no meio, Ele continua no centro. Ele continua no centro. Deus é o centro. E Ele continua no centro da nossa vontade. Ele tem que ser o centro da nossa vontade. Ele tem que ser o centro dos nossos projetos. Ele tem que ser o centro de tudo da nossa vida. Ele está no meio de vós. Nessa crise toda, nessa tempestade toda, Ele está no nosso meio. A primeira coisa que Deus fala para mim, sejam fortes, sejam corajosos, não parem. A terceira coisa, não se intimidam. A segunda coisa, não se intimidam, continua. A terceira coisa é, Ele está no nosso meio. Ele está no meio dessa tempestade toda, no meio desse vento todo, no meio desse vendaval todo, no meio dessa adversidade toda, Ele está no meio. Ele nunca saiu do barco. Não, pelo contrário, Ele fala, acalme a tempestade, acalme o mar. Jesus está falando para mim, vai acalmar a pandemia,
vai acalmar o Covid-19, vai acalmar a crise, vai acalmar o desemprego, vai acalmar a economia, vai acalmar tudo. Deus está falando para mim e para você. Sabe, meus queridos, eu tenho conversado com minha família, com minha esposa, com minha filha. Eu sempre tenho falado para ela que Deus vai fazer coisas grandes no nosso meio. Já temos 1 ano que estamos nessa pandemia toda. Mas você vê o que Deus fez no meio do povo da igreja. O que você pode ver o que Deus fez no meio da igreja. Deus tem levantado pessoas, profetas. Deus tem feito coisas grandes, coisas fortes, no meio dessa adversidade toda. Nós temos visto muitos irmãos trocarem de carro, serem abençoados no meio dessa tempestade toda. Por quê? Porque Deus está no meio de nós. Deus está no meio de tudo. Ele está no meio. Sabe de uma coisa? Daniel, ele foi jogado na cova dos leões. Para ele era uma coisa insuportável de enfrentar os leões. Mas a Bíblia diz que o leão não abriu a boca para nada. Daniel estava andando no meio da cova dos leões, e os leões estavam paralisados. Da mesma forma que o leão esteve, ele ficou. Ele não atingiu Daniel em nada. Daniel não teve um arranhão. Daniel não teve nada. Mas por quê? Porque ele estava no meio da tempestade. E quando deu um decreto lá que Nabucodonosor jogou o restante da pessoa, a Bíblia diz que antes deles caírem no buraco, eles já tinham sido devorados. Eles já tinham sido devorados, sabe, meu irmão? Eu e você não vamos ser devorados por essa pandemia. Eu e você não vamos ser atacados por esse Covid. Eu e você não vamos ser atacados por essa crise, não. Pelo contrário, nós vamos receber coisas grandes de Deus, coisas boas de Deus, coisas maravilhosas que Deus vai fazer para mim e para você nesse ano 2021. Entendeu? Jeremias capítulo 33, versículo 3 fala: clama a mim e responder-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Sabe o que Deus está falando? Clamar quer dizer invocar, gritar por socorro, gritar por algo. E ele fala assim: invoca o meu nome, grita pelo meu nome, pede socorro a mim, que eu vou responder. A resposta imediata. E Deus está falando assim: eu vou te mostrar coisas grandes e ocultas. Ocultas a coisas escondidas. Aquilo que só Deus pode nos revelar, o que está escondido para nós. Só Deus pode revelar o que está escondido para mim e para você. Coisas grandes e escondidas que nós não sabemos o que está por vir. É coisa boa, meu querido. É coisa grande. É coisa maravilhosa. É só Deus sabe o pensamento que Ele tem para mim e para você. E a Bíblia diz que é pensamento de paz, pensamento de coisa boa. É para mim e para você. São palavras que Deus está falando para mim e para você. Só que coisa boa, meu irmão. Coisa benção, coisa maravilhosa. Coisas grandes e ocultas que não sabemos. Não é coisa pequena. O meu Deus, o nosso Deus é Deus de coisas grandes. Deus de novidade, de coisas maravilhosas. Deus, Ele nunca vai nos dar coisas inacabadas, não. Deus sempre vai nos dar coisas acabadas, coisas boas. Os projetos de Deus são projetos bons. Os pensamentos de Deus são pensamentos bons para mim e para você. Mas para isso nós temos que se manter no centro da vontade do Deus Pai Todo-Poderoso. Você pode dizer um glória a Deus, você pode dizer um amém aí na tua casa, você pode dizer aleluia, você pode repetir comigo e falar assim:
coisas grandes e coisas boas Deus tem para mim. Fala assim, coisas boas e coisas grandes Deus tem para a minha família. Coisas boas, coisas grandes Deus tem para o teu próximo, para o teu vizinho, para a sociedade, para o Brasil, para o estado do Espírito Santo, para a Serra. Coisas boas e grandes. Entendeu? Nosso Deus é Deus de coisas grandes, meu querido. Nosso Deus é Deus de coisas grandes. Jesus ele não tinha nada para sustentar a multidão. Ele tinha 5 pães e 2 peixinhos. E a Bíblia diz que aqueles 5 pães e 2 peixinhos multiplicaram e sustentaram toda a multidão. E a Bíblia diz que ainda sobraram 12 cestos que sobraram. Sabe, meu querido, nessa tempestade, nessa crise toda, Deus está falando assim, que vai sobrar coisas para nós. Que nós vamos desfrutar, nós vamos pagar e ainda vai sobrar. E ainda vamos desfrutar daquilo que Deus tem para mim e para você. Nós vamos comer o melhor desta terra. O melhor desta terra está guardado para mim e para você. Você pode dizer um amém, você pode dizer um glória a Deus aí na tua casa. Deus tem coisas boas, Deus tem coisas grandes para nós. E a última coisa que o texto vai nos dizer, ele fala assim, não nos deixará e nem nos abandonará. Deus está falando assim, ainda que o teu pai te esqueceu, ainda que a tua mãe te esqueceu, ainda que o teu marido te esqueceu, ainda que a tua esposa te esqueceu, Deus não vai nos esquecer. E diz mais, Deus não vai nos abandonar. Deus ele não vai nos abandonar nessa crise. Deus não vai nos abandonar no momento que nós estamos vivendo. Não. Deus vai estar conosco. Lembra lá de Ezequiel capítulo 37? Ezequiel estava no meio do vale de ossos secos. E Deus fala assim, profetiza ao filho do homem. Ezequiel começou a profetizar. E a Bíblia diz que quando ele começou a profetizar, ele ouviu ruído. Ele ouviu ruído. E quando ele ouve o ruído, ele vê carne, ele vê o osso colando sobre osso, ele vê carne crescendo, ele vê a pele se revestindo sobre aqueles ossos. Mas ele fala assim, Senhor, mas não tem nada. E ele fala assim, o que é que está faltando? Está faltando o Espírito. E o Espírito naquele texto de Ezequiel capítulo 37, você pode ver que está com a letra com E menor. E é o Espírito do homem. Mas só que ele fala assim, profetiza sobre o Espírito do homem. E quando ele profetizou sobre aquele Espírito do homem, a Bíblia diz que o Espírito trouxe vida ao homem. Ele trouxe vida à nação de Israel. E a Bíblia diz que os ossos se colocaram de pé. E a Bíblia diz que eram ossos, era uma grande multidão. E parecia um grande exército. E eram muito numerosos, eram de grandes números. E Deus está falando para mim e para você. Profetiza no meio da crise. Profetiza no meio do caos. Profetiza no meio da tempestade. Profetiza onde você acha que não tem mais vida. Profetiza onde você parou. Profetiza onde você abandonou os teus projetos, que Deus está falando assim, eu vou trazer vida aonde não havia mais vida. Eu vou trazer sonhos aonde não havia sonhos. Eu vou trazer projetos aonde não havia projetos. Essa palavra para mim, para você. Profetiza. Coloca-se de pé, meu querido. No meio dessa tempestade, coloca-se de pé e começa a andar sobre a crise, começa a profetizar sobre a crise. Fala assim, Deus, sobre a crise eu profetizo que vai ter emprego, eu profetizo que vai ter portas abertas, eu profetizo que vai ter coisa boa chegando. Profetiza, meu querido. Deus ele não quer ver você paralisado.
Deus, ele não quer você estagnado, não. Deus, ele quer você andando sobre a crise. Deus, ele quer ver você andando sobre o caos. Entendeu? É isso que Deus está falando para mim e para você. Deus, nesta noite, está nos chamando para algo novo. Deus, nesta noite, está nos chamando para algo grande. Deus está nos chamando para algo otimista, para algo, um projeto novo, meu querido. Esquece as coisas velhas, coisas velhas já se passaram. Eis que eu faço tudo novo. 2020 já passou, já acabou. 2021 está apenas começando. Hoje é o 20º dia do mês de março, do mês 3. Passou-se janeiro, passou-se fevereiro, estamos no meio de março. E Deus está falando, eu vou fazer coisas grandes, eu vou fazer coisas boas. Tem coisa boa chegando para mim, para você, meu querido. Nós temos que ser otimistas. A Bíblia está nos chamando para ser otimista. Nós temos que andar com pessoas otimistas. Não é tempo de nós ficarmos dando ouvidos a coisas negativas. Não é tempo de nós olharmos e vermos somente coisas negativas, não. Nós temos que fazer igual a Ezequiel. Ezequiel não olhou as coisas negativas, não. Ezequiel, ele olhou além dos ossos secos. Os ossos estavam secos, mas só que ele viu que poderia ter vida. Ele viu vida naqueles ossos secos. E Deus vai perguntar para ele, Ezequiel, pode esses ossos secos sobreviver? Muitos de nós falariam assim, não tem mais jeito, Senhor. Não tem mais jeito. Não tem mais solução para o que nós estamos enfrentando. Mas Deus está falando assim, profetiza, filho do homem. Profetiza, ó Igreja Batista Caminho da Fé. Profetiza, meu querido, profetiza, minha querida. É tempo de nós profetizarmos coisas boas. É tempo de nós profetizarmos esperança. É tempo de nós profetizarmos vida. Nós temos que ser profetas de esperança e não profetas de caos. Porque o mundo já está cheio de caos. O mundo já está cheio de desemprego, o mundo já está cheio de depressão, cheio de doença. Mas Deus está me chamando, me está chamando você para algo novo, para um projeto novo nesta noite. Deus está falando para mim e para você, filho, profetiza, filha, profetiza, porque eu vou trazer esperança para o país. Profetiza porque eu vou trazer vida para o Brasil. É isso que Deus está nos chamando. Deus está nos chamando para um projeto mais ousado nesse ano 2021. Sabe, meu querido, é tempo de nós olharmos para frente. Não é momento de nós fazermos igual a esposa de Ló. A esposa de Ló, a Bíblia diz que eles estavam saindo de Sodoma e Gomorra. E Deus vai dar uma ordem para eles, vocês vão sair, mas não olhem para trás. Quando a esposa de Ló olha para trás, ele fala assim, eu estou deixando todas as coisas boas para trás. A esposa de Ló, ela abriu mão de algo grande que Deus tinha para eles. Ela se lembrou do passado. Muitas vezes você está se lembrando do ano de 2019. Você entrou no ano de 2020 achando que seria igual de 2019. Achando que seria a mesma coisa, ou até melhor. De repente, nós entramos num declínio da economia, mas sempre otimista, eu sempre fui otimista. Eu nunca desanimei, não. Eu sempre falava assim, que Deus tem coisa boa para nós. Eu sempre profetizei coisa boa, meu querido. Eu nunca olhei para esse país e falei assim, que algo ia dar errado, não. Eu sempre falava assim, tem coisa boa chegando para mim, tem coisa boa chegando para os meus amigos, tem coisa boa chegando para a empresa onde eu trabalho, tem coisa boa chegando para a sociedade, tem coisa boa chegando para você. Deus está te chamando para você se levantar, não olhar para trás, não é olhar para frente.
É para você ver vida além daquilo que os seus olhos podem enxergar. Deus está te chamando para coisas boas. Quando Abraão, Deus chama ele para fora, ele fala assim: Abraão, conta as estrelas. Abraão, de repente, poderia até ter contado. Mas só que as estrelas eram inúmeras, eram grandes. E Deus está falando assim: assim será a sua descendência. Deus está falando assim: assim será conosco. Será coisa grande, será algo grande, projeto novo, projeto grande para mim e para você. Não olhe para trás, não, meu querido. Olhe para frente. Olhe para a economia do Brasil sendo abençoada. Olhe para as coisas boas que vai acontecer no nosso país. Quando Jesus, ele acalma a tempestade, ele acorda, e os discípulos vão perguntar: quem é este que até a tempestade obedece? Quem é este que até o mar lhe obedece? Eles vão entender: Deus está te chamando para coisa grande no meio da tempestade. No meio da crise, Deus está te chamando para coisa grande. Ainda que você não enxerga, ainda que você não olhe com os olhos da fé, mas eu quero te encorajar a olhar com os olhos da fé. Eu quero te encorajar a olhar com os olhos sobrenaturais do que Deus vai fazer na tua vida, do que Deus vai fazer na vida da tua família, do que Deus vai fazer no lugar onde você trabalha, do que Deus vai fazer no lugar onde você mora, do que Deus vai fazer no meio dos teus parentes. Deus vai fazer coisas grandes para mim e para você, meu querido. Toma posse desta palavra. Deus, ele fala para mim e para você nesta noite. Lá em Deuteronômio, capítulo 31, versículo 6. Sejam fortes, sejam corajosos. Não se deixem intimidar. Não deixe a sociedade te intimidar. Não deixe a imprensa te intimidar, não. Se coloca de pé e fala assim: aqui quem reina é o Deus Todo-Poderoso. Aqui quem reina é o Jesus Cristo de Nazaré. Aqui quem reina é o Espírito Santo de Deus. É isso que Deus está falando para mim e para você. Ele fala assim: não se preocupem com aquelas nações. Sabe o que Deus está falando? Não se preocupem com a pandemia, não se preocupem com a crise, não se preocupem com o desemprego, não se preocupem com a alta do dólar. Não é para a gente se preocupar. Você sabe por quê? Olha o que aqui Deus vai falar. A palavra-chave desse versículo está aqui, ó. Porque o Eterno, o seu Deus, está a passos largos à frente de vocês. Olha só que coisa maravilhosa, meu querido. Isso é promessa. Isso é coisa boa. Deus, ele fala assim: não se preocupem com aquelas nações. Trazendo para o tempo atual para nós, Deus está falando assim: não se preocupem com aquelas coisas. Não se preocupem com aquelas doenças. Não se preocupem com aquelas pandemias. Não se preocupem com aquelas crises. Porque o Deus eterno está a passos largos à nossa frente. É isso que Deus está falando para mim e para você. Ele está à nossa frente. Ele está além do que eu e você possamos imaginar. E o versículo, ele vai fechado. Ele fala assim: ele está no meio de vocês. Ele está no nosso meio. Não os deixará e não os abandonará. Deus não vai te deixar. Deus não vai te abandonar. Você deve estar pensando assim: mas Deus já me abandonou, Deus já esqueceu de mim. Não, meu querido. Deus não te abandonou. Deus, ele não chega adiantado. Deus, ele não chega atrasado. Não. Deus, ele chega no tempo certo. Deus, ele não se atrasa.
Deus não se adianta. Ele chega no tempo exato do que eu e você precisamos. Ele chega no tempo certo. Eu quero fechar essa noite com um texto lá em Jeremias, capítulo 33. Jeremias, capítulo 33, versículo 6. Jeremias, capítulo 36, versículo 6. Olha o que esse texto diz. 33, versículo 6. Jeremias, capítulo 33, versículo 6, diz assim: eis que eu farei vir sobre ela saúde e cura, e os sararei, e lhes manifestarei abundância de paz e de verdade. Olha o que o texto está falando. Eis que eu farei vir sobre ela saúde e cura, eu os sararei, e lhes manifestarei abundância de paz e de verdade. Ó, o versículo 7 diz assim: e removerei o cativeiro de Judá e o cativeiro de Israel, e os edificarei como no princípio. Olha só, meu querido, promessa de Deus para mim e para você. Ele vai nos curar. Ele vai vir sobre nós saúde. Saúde emocional, saúde física e saúde espiritual. Vai trazer cura para mim e para você. Vai nos sarar. E olha só a coisa além. Vai manifestar abundância de paz e de verdade. Olha só que coisa maravilhosa. A paz não vai ser pequena. Vai ser paz abundante, vai ser paz grande, paz para a vida toda, paz para o resto da minha e da tua vida. Lá em João capítulo 10, versículo 10, a palavra de Deus diz assim: e o ladrão veio para matar, roubar e destruir, e eu vim para dar vida e vida em abundância. Abundância é coisa que eu e você não possamos imaginar. É coisa grande, coisa grande. Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. E esse versículo, esse capítulo de Jeremias, capítulo 33, versículo 6, diz assim: eis que eu farei vir sobre ela saúde e cura, e os sararei, e lhes manifestarei abundância, e removerei o cativeiro de Judá e o cativeiro de Israel, e os edificarei como no princípio. Deus está falando que Ele vai nos tirar desse cativeiro que tem nos aprisionado, que tem tentado nos calar, que Deus vai nos livrar dessa praga, dessa adversidade. Deus vai nos livrar, vai nos dar cura, vai nos dar paz, vai nos dar coisa boa, meu querido. Eu queria te convidar a se levantar na tua casa. Nós vamos cantar um louvor. Nós vamos estar orando pela tua casa. Ore pela tua casa. Ore pela tua família. E que você possa tomar posse dessa promessa. Que você possa tomar posse dessa palavra. Deus vai nos trazer cura. Deus vai nos trazer paz. Deus vai nos livrar dessa tempestade, dessa adversidade, dessa crise toda que nós estamos passando. Tem coisa boa chegando para você. O texto que nós lemos foi Deuteronômio, capítulo 30. Deuteronômio, capítulo 31, versículo 6. Eu vou repetir para você. Sejam fortes, sejam corajosos. Não se deixem intimidar, nem se preocupem com aquelas nações, porque o Eterno
Eterno, o seu Deus, está a passos largos, à frente de vocês. Ele está no meio de nós, Ele está no meio de vocês. Não os deixará, não os abandonará. E o texto que nós lemos agora está lá em Jeremias, capítulo 33, versículos 6 e 7. Diz assim: eis que eu farei vir sobre elas saúde e cura, e os sararei e lhes manifestarei abundância de paz e de verdade, e removerei o cativeiro de Judá e o cativeiro de Israel, e os edificarei como no princípio.